Hoje estamos muito acostumados em ver, na maioria das vezes, pessoas que são taxadas como padrão da sociedade com grandes papéis em uma produção cinematográfica, enquanto as pessoas que estão fora desse padrão, que foi imposto pela mídia, como é o caso das pessoas pretas, com papéis menores, ou em casos mais extremos, sendo descartadas de qualquer papel ou sendo colocadas em um papel que reforça muitos estereótipos racistas. De acordo com o relatório de diversidade de gênero e raça dos lançamentos brasileiros de 2016, a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, constatou que das 142 longa-metragens produzidas naquela época, 97,2% foram produzidos por pessoas brancas, sendo 75,4% por homens brancos e 19,7% por mulheres brancas, sendo apenas 2,1% por homens negros. Além disso, nenhuma mulher negra produziu ou roteirizou algum filme naquela época. Outro ponto a ser destacado é que nas produções executivas, as mulheres negras não assinaram nenhuma produção sozinhas, participando apenas de equipes mistas. Nesse mesmo estudo, a Ancine constatou que dos 97 filmes de ficção, somente 13,3% dos papéis eram ocupados por negros, mesmo ocupando 54% da população brasileira. 42% dos filmes não contaram com nenhum ator ou atriz no elenco principal, sendo pessoas negras. Além disso, somente 9% dos filmes produzidos tinham pelo menos 41% de atores negros no elenco principal. Em entrevista, Mariana nos conta sua opinião sobre ter pessoas pretas com grandes papéis em produções Então, eu cinematográficas. acho que é muito válido para referência, tanto para crianças e adolescentes nessa faixa etária, assim, né? Porque tem mais essa questão do visual. Então, as crianças vendo, os adolescentes vendo, tem quem se espelhar, tem referências da sua cor, da sua personalidade, do seu jeito ali. E cinema é arte, né? Então, eu acho que é bom ter arte para todos. Eu acho que essa é uma grande relevância, assim. Ariane também destaca a importância de ter personagens pretos em produções cinematográficas voltadas para o público infantil. Eu acho que é referência, né? As crianças assim olham para esses filmes, olham para esses desenhos e tudo mais, e falam, mamãe, ela é parecida comigo, e não sei mais o que, sabe? Então acho que é muito importante ter essas representações, você falou questão de cabelo, tom de pele, essas coisas. Então, eu acho muito, muito importante. Isso é importante. Sobre inclusão, né? Porque a gente só vê mulheres brancas, não sei mais o que, elas falam, gente, e aí? Né? Então, acho que é muito importante. É sobre a inclusão mesmo. Sentirem pertencentes naquela sociedade. Em entrevista, Leonardo nos conta se realmente é importante que tenham personagens pretos com papéis de destaque em produções cinematográficas no Brasil. Eu acho que é necessário até para mostrar a diversidade que nós temos no nosso país, né? Nós somos um dos países mais miscigenados, vamos dizer assim, no mundo. Então, por que não usar essa imagem que é correta para o resto do mundo também? Faz as produções e mostra para o resto do mundo que nós somos um país como somos. Em entrevista com o Dr. Vinícius Abud, médico formado pela Suprema, que tem especialização em neurodesenvolvimento em crianças, ele nos explica quais os impactos no desenvolvimento de uma criança ao ver pessoas parecidas consigo em grandes papéis de destaque em algumas produções cinematográficas. Que acontece? A questão, a palavra para isso aí seria representatividade, né? Então, eu acho que o que mais influencia nesse ponto é a criança enxergar naquele personagem, naquela pessoa que está se destacando numa novela, num filme, ou numa entrevista, em alguma questão audiovisual, né? Uma possibilidade dela também estar lá. Então, eu acho que a gente vai criando dessa forma condições para que as pessoas afrodescendentes, né, elas consigam ter uma possibilidade de se enxergar, de sonhar, de ver que elas podem também chegar naquele ponto. Então, acho que é extremamente relevante, porque ao passo quando a criança abre o horizonte dela e vê que não é só o branco que está sendo mostrado, ela consegue ver que ela tem essa chance de estar lá também. Sem dúvida nenhuma, eu acho que assim, a gente está num país
que é um país de miscigenação, um país que tem uma população negra muito grande e que a gente precisa justamente exaltar isso. Então eu acho que assim, a gente tem que tornar isso mais igual. Então o negro tem completo potencial para desempenhar o papel que ele quiser. E quanto mais eles têm esse espaço, né, mais representatividade eles vão criando e mais inspiração para as crianças menores eles vão trazendo. Aquilo que é visto, né, pelas crianças, o visual, o olhar, tendo em vista qualquer tipo de situação, seja uma atitude dentro de casa, seja um filme, seja qualquer coisa, o visual impacta no desenvolvimento de uma criança? Perfeito. Então, essa pergunta é sem dúvida sim, tá? Porque o que acontece? Tudo que a criança está sendo exposta vai influenciar diretamente no seu desenvolvimento, tanto por bem quanto por mal. Então a gente fala muito nessa questão do excesso de telas, da questão da exposição às telas, que tem feito, infelizmente, muito mal para essa geração mais nova que vem por aí, porque as crianças elas ficam limitadas àquilo e querem ficar naquilo, e hoje em dia os conteúdos estão muito dinâmicos, então a criança fica assistindo a mesma coisa, passando, e extremamente estimulada, e aquilo acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Porém, por outro lado, quando ela é exposta a um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai mostrar para ela novas possibilidades, isso também vai impactar positivamente. É claro que a gente tem que dosar, né, para cada idade a quantidade que aquela criança vai estar exposta. Então a gente já vê hoje alguns desenhos que são mais indicados para algumas idades, alguns filmes que são mais indicados para outras idades, alguns conteúdos, algumas questões de restrições também que têm que ser feitas. Então tudo isso impacta diretamente no neurodesenvolvimento. E ao passo que a criança vê uma pessoa semelhante a ela ali, estando bem sucedida, fazendo o que ela queria fazer, aquilo se torna mais palpável e motiva também aquela criança. Obrigado pelo espaço e é um prazer dividir aí o nosso conhecimento e inspirar, né, as pessoas nessa obra que vocês estão fazendo, porque isso faz toda a diferença. Estou muito feliz em participar.